conceitual geralmente é feito de modo incremental, passo a passo. Então, alguns autores defendem uma determinada estratégia, outros defendem outra, e aí nós estamos com o cenário proposto pelo Carlos Alberto Euler. Nenhuma proposta na literatura universalmente aceita, ou seja, não existe uma regra geral para falar assim, olha, para criar um modelo conceitual você tem que seguir estes passos. Não é bem assim. Mas existem algumas coisas que podem ajudar. Eu já disponibilizei também um outro artigo que vocês têm os 10 passos para a construção de um modelo conceitual. Basicamente, baseado aqui no Carlos Alberto, você tem descrições existentes e conhecimentos de pessoas. O que são esses conhecimentos existentes? Quando vocês dão sorte de modelar um sistema que já tem uma diretriz publicada, tudo é mais fácil. Um exemplo bom é o seguinte: eu já trabalhei num software para um clube de associados e o clube tinha um estatuto. Então eu peguei o estatuto do clube e eu já tinha basicamente o sistema definido no estatuto. Quando você não tem esse descritivo, e aí eu também já tive a experiência de trabalhar num órgão público, onde tudo que você vai fazer precisa estar escrito. Ou está numa portaria, ou está num decreto, ou é a lei que você tem que seguir. No mínimo você tem algum documento interno definindo como vai funcionar. Então quem tiver a oportunidade de trabalhar para órgão público, trabalhar para o governo, vai encontrar cenários já determinados, documentados. A maioria das vezes você vai ver isso publicado. Então você tem que seguir aquela diretriz. Quando você não tem um cenário descrito, você vai ter que pesquisar com as pessoas que têm conhecimento daquela área. Então é por aí que o Carlos Alberto dá um norte com relação a esses passos. A estratégia top-down, básica, né? Você começa na parte superficial e vai no nível de detalhes. Então, é simplesmente você pegar aqueles conceitos mais abstratos e ir detalhando gradativamente, até que você chegue no nível de abstração mais confortável e você comece a detalhar. Depois que você fizer esse detalhamento inclui identificar todos os atributos, todos os relacionamentos, todos os conceitos que você tem na modelagem. Então você faz a validação. O que é esse processo de validação do modelo? Você vai confirmar cada necessidade, seja ela de origem documentada ou de pessoas. Você fez o levantamento de requisitos, geralmente entrevistas. Pode-se fazer também questionário. Você pode enviar um questionário para algumas pessoas e definir o que é a essência daquele sistema. E aí você segue esse modelo top-down. Bom, dentro do modelo da estratégia top-down, o que você faz na fase superficial? Qual que é a preocupação na fase superficial? Achar as entidades, ou enumerar as entidades. É mais ou menos o que a gente fez lá naquele trabalho da imobiliária. A gente identificou quais eram as entidades principais. Depois você acha os relacionamentos. E aqui também fala de hierarquias de generalização e especialização. Mas nós ainda não vimos generalização e especialização. A gente trabalha um pouquinho com entidade de relacionamento, conceitos básicos, e depois a gente vai ter uma aula de especialização e generalização. Se vocês já começaram aí com engenharia, com orientação a objetos, vocês já estão vendo um pouco desses conceitos lá e vai ajudar. Por isso que eu geralmente deixo para algumas aulas mais adiante a gente estudar generalização e especialização. Depois você determina os atributos para cada entidade e os relacionamentos da entidade. Determina identificadores de entidade, que são as chaves
Se você sabe quais são os identificadores da chave, você já consegue também identificar como que você vai fazer o vínculo, né, entre uma entidade e outra, que são as chaves dos relacionamentos. Bom, e aí, por último, você tem um banco de dados, né, analisado quanto ao aspecto temporal. O que é analisar quanto ao aspecto temporal? Como que essas informações vão ser coletadas e armazenadas no banco de dados? Quais as informações que você precisa delas só uma vez ou de acordo com a cronologia? Um exemplo que eu dou aí é quando você vai armazenar um banco de dados relativo à conta corrente, à movimentação do cliente. Você precisa ter um histórico dessa movimentação. Então você tem que se preocupar com esse aspecto temporal, porque ele diz respeito à estrutura de modelagem que você vai definir. Então precisa levar em consideração esse aspecto, senão você corre o risco de desenvolver um banco de dados só serve para agora. Aí alguém te pede um relatório depois você não consegue fazer. Ou você não consegue fazer com a mesma precisão que o solicitante te enviar. Bom, quanto à modelagem detalhada, depois que você fez então a abstração superficial, você entra na fase de detalhamento. Adicione-se os domínios do atributo. Eu ainda não tinha falado sobre domínio do atributo. Domínio do atributo é o seguinte: estou fazendo uma modelagem para armazenar os clientes da empresa. Esses clientes vão ser identificados por um código. Vocês acham interessante nesse código, quando eu for codificar um cliente, vocês acham pertinente que eu coloque lá o código do cliente assim? Ou eu poderia começar assim, ó. Vou mudar aqui para causa da vírgula, para não usar outro separador. Então, eu dei o primeiro exemplo com 1, 2, 3, 4. E agora eu quero numerar meus clientes assim. Esse primeiro domínio, eu estou utilizando números inteiros, positivos, sequenciais. Embaixo, eu estou utilizando números reais, flutuantes, ou seja, eu estou variando o número de casas decimais. Eu posso dizer que esse conjunto é flutuante, porque eu coloquei 33,89 e 5,3. Estou colocando também números negativos. E, é claro, esses números fracionários aí me abrem um leque muito grande. Vocês acham que é comum essa codificação de baixo para código de cliente ou a de cima? É de cima. Então, quando o Carlos Alberto está falando de você adicionar os domínios dos atributos, é você determinar que tipo de informação cada atributo vai armazenar. Parece bobo, mas não é. Você vai precisar definir se são números inteiros, se você vai armazenar data, se você vai armazenar hora, se você vai armazenar, de repente, um conjunto de dados complexos. Já existem alguns formatos em algumas tecnologias de banco de dados específico para a apresentação de dados. Um exemplo, você quer armazenar um áudio dentro do banco de dados. Qual vai ser o domínio ideal para armazenar o áudio? Você pode também armazenar fotos. Imagine o banco de dados do Facebook. Com certeza armazena fotos nessa estrutura de dados. Será que essas fotos vão ficar armazenadas no sistema de arquivos, em pastinhas? Ou elas vão ficar gravadas dentro do banco de dados? Qual vai ser o atributo ideal, aliás, qual vai ser o domínio ideal dos atributos para você armazenar foto? Você pode armazenar fotos transformando a foto numa sequência de caracteres. Dentro do arquivo XML, a gente vai ver mais adiante, é possível você colocar uma codificação que representa uma foto. Mas será que é bom armazenar isso? Talvez você gaste muito espaço. Então você tem que ser bastante preciso
na escolha dos domínios, ou para não ocupar muito espaço, ou por outro lado, para você não gerar uma necessidade de processamento muito grande, que é você armazenar em um determinado formato, que toda vez que o usuário requisitar, você tem que enviar para um processo que faz o cálculo. E esse processamento, se tiver muitas requisições, vai derrubar o seu servidor, vai exigir que você tenha uma infraestrutura gigantesca. Então essa escolha de domínios é extremamente importante e basicamente você tem que conhecer os domínios e praticar com diversos cenários para você ir familiarizando com a utilização de cada um. Definir também as cardinalidades mínimas do relacionamento. Então a cardinalidade diz respeito às instâncias. Olha, eu vou armazenar um registro, eu vou armazenar vários, e aí tem a ver com o seu modelo de relacionamento. Até mesmo com a definição de qual entidade vai armazenar a chave. Define-se as demais restrições de integridade. Não chegamos nessa fase, mas nós vamos aprender mais adiante como é que você estabelece alguns critérios para limitar os dados que vão ser armazenados. Quando você estabelece relacionamento, quando você escolhe os domínios, os atributos, você de certa forma já está limitando o tipo de informação, o tipo de dado que vai ser armazenado. E a validação. Uma das preocupações maiores é a redundância. Porque você pode ter um modelo de dados que acaba proporcionando, ou você não toma todos os cuidados, e você acaba tendo dados repetidos. Um exemplo interessante seria cadastro. Você cadastra lá a pessoa. Então você cola o nome dela e armazena na entidade. Se você capturar esse nome de novo e armazenar em outra entidade, você tem que ter um motivo muito bom para fazer isso. Porque em geral você não repete os dados. Então essa preocupação você tem na fase, depois que você já detalhou, você revisa para eliminar essa redundância. E você pode também ter variáveis a partir de derivações, aliás, a partir de outros modelos. A gente vai ver também como é que a gente trabalha a questão de herança, generalização, especialização, mais adiante em outros recursos do modelo entidade de relacionamento. Ainda não precisa se preocupar com isso. E você também valida o modelo com o usuário, principalmente com aquele requisitante. Você vai verificar se tudo que você abstraiu no modelo conceitual atende aos requisitos dele. Essa validação é imprescindível, principalmente porque é nesta fase que você tem menor custo. Modelou o sistema, chama o pessoal da área, faz uma reunião com eles, de preferência mostra no PowerPoint, mostra na tela, alguns fazem até um pouquinho de prototipagem, demonstrando como que o cadastro vai ser feito, faz uma planilha no Excel, ou várias planilhas mostrando o que ele vai ter de resultado em nível de dados, para que depois você dê continuidade ao projeto, porque o que vem pela frente, depois do modelo conceitual, é basicamente o uso de tecnologia. E se você demora muito para descobrir qualquer necessidade de ajuste, você vai ter um custo homem hora muito maior que na fase de modelagem conceitual. Se a gente for ver, a modelagem conceitual ela é uma preocupação básica, que antecede o grande esforço. O grande esforço é você criar um banco de dados e a hora que você for armazenar os dados, você perceber que aquela estrutura que você elaborou não funciona. Então, exatamente na fase conceitual é que você consegue perceber essas carências e fazer os ajustes. Portanto, alguns autores chamam o modelo conceitual como estratégia, disse que você também vai fazer diversas tentativas ou iterações, você vai evoluir o modelo conceitual. Então você faz algumas reuniões, define o modelo, apresenta, e dessa apresentação podem surgir modificações. Nessa fase o custo é muito baixo, vale a pena você modificar. Para frente, tudo que você detectar, igual lá na engenharia de software, se você demorar muito para descobrir o que o programa precisa ter ou não tem que ter, esse custo é relativamente maior. E existe uma outra estratégia que é de dentro para fora. A primeira coisa é achar as entidades. Identificou todas as entidades, você procura os atributos.
Veja que ali você já pulou para atributos. Quais são os atributos de cada entidade? Aí você acha quais são os relacionamentos, e aí depois é que você parte para a generalização e especialização. Só para adiantar um pouquinho a generalização e a especialização, quando você está cadastrando pessoas, ou criando entidades para armazenar pessoas, você está abstraindo. Então as pessoas, elas têm um identificador, um nome e um endereço, independente de serem pessoas físicas ou jurídicas. E aí na especialização você pode derivar de pessoa e criar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então esse processo você pode deixar para fazer de acordo com essa estratégia insight out, de dentro para fora, você deixa para fazer no final. Então não se preocupe com a generalização. É mais ou menos a metodologia que nós estamos seguindo. Preocupar-se com aquilo que você tem no núcleo e depois você vai abrangendo, né, as preocupações periféricas. O que você vai ter de detalhe. Aí vem o estudo de casos. Vocês têm aí no impresso, e eu falo do impresso porque aqui na tela eu coloquei em 2 slides, então não cabe. Embora esse estudo de caso aqui tenha sido retirado do livro do Carlos Alberto, eu fiz algumas modificações, mas não ficou mais difícil nem mais fácil, só de nomenclaturas mesmo. O trabalho de vocês agora é ler esse estudo de caso, escolher uma das estratégias que eu acabei de mostrar e desenvolverem o diagrama de entidade de relacionamento. Oi? Impresso? Tem sim, tem vários. As entidades conferiram. Acharam essas 5 entidades aí? Quem não achou as 5 entidades? Qual que você não achou? Categoria. Ator é categoria. Mas categoria não poderia incluir em filme? Se já definisse lá na Na verdade, o enunciado está pedindo a categoria. Porque ele fala que você vai ter um cadastro de categorias. Aí dá exemplo aí que ele colocou entre vírgulas com a reticência. Na verdade, ele quis dizer que tem várias instâncias de categoria. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Aí, mais uma versão. Vejam que aí só tem entidades e relacionamentos. Só para quem identificou diferente. Quem identificou diferente aí, o que é discutível. Pessoal, isso não é uma regra geral, tá? É dentro desse cenário que está aí do próprio autor. Professor, eu pensei numa entidade, seria, por exemplo, locação, armazenaria o DVD e o cliente. Sim, por isso que eu falei. Eu também faria, mas não está errado do jeito que ele colocou, porque está atendendo ao requisito. Ele fez de forma simplificada. Você vai lá no DVD e armazena quem é que alugou ele. Como você só tem no próprio DVD. No empréstimo, né? Locação. Entendi. Não está errado. Mas o jeito, vamos dizer, mais certo seria fazer. Mas aí o enunciado deveria estar pedindo isso, ele não pediu. Então por isso que se você fizer até aí, não está errado. O outro só tem as entidades aí, os que estão no retângulo.
quem não tem ainda no seu modelo estas 5 entidades com esses 4 relacionamentos, por favor, ajustem aí, porque o próximo passo, na verdade, essa estratégia aí é aquela top-down. Daqui a pouco nós vamos definir os atributos. Quem não ajustou ainda o seu modelo, é esse que está no quadro. Bom, posso mostrar a última versão? Só que antes de mostrar a última versão, vamos discutir um pouquinho, né? DVD e cliente. Tranquilo esse relacionamento? Então vamos analisar um pouco mais. Quem já definiu a cardinalidade deste relacionamento DVD com cliente? O que ficou aí, Gustavo? 01, 0N. Tá. 01 no DVD? E 0N no cliente. Então quer dizer que
gente analisar um pouco mais a fundo. Qual das entidades que recebe o identificador da outra? Tem certeza? Eu vou criar um campo, um atributo na tabela de DVD para armazenar o CPF do cliente, ou eu vou colocar na tabela de cliente o identificador do DVD que ele pegou? DVD. Ok. Gente, essa análise que eu falei agora, essa última, é uma das mais importantes. É esta que define ou que você verifica. Aí você já está fazendo o relacionamento, definindo a cardinalidade e já sabe onde é que vai ficar o atributo. Ou seja, qual a entidade que vai exportar o seu identificador para outra entidade. Lembrando que só vai acontecer quando você tiver relacionamento de um para muitos. Porque se você tiver relacionamento de muitos para muitos, vai ser necessário criar uma outra entidade. Então vamos lá, pergunta-chave agora. Qual destes relacionamentos é muito, de muitos para muitos? Acharam? Só tem quatro relacionamentos. Tem um aí que é de muitos para muitos. De categoria. Categoria para filme. Eu tenho um filme lá, categoria suspense. Uma só, pode ter muitos filmes. Então não é essa. Deve ser um para muitos. Seria DVD para filme? DVD para filme. Eu tenho DVD, uma mídia. Aquela mídia tem um identificador. Está escrito no enunciado que eu tenho que identificar as mídias. Então, o DVD de código número 1 só existe uma vez. Dentro dele pode ter um filme ou pode ter parte de um filme. Porque tem filme que gasta mais de uma mídia. Então, eu tenho relacionamento de 1 para N. Para N. Não tem necessidade de ser muitos para muitos. Sobrou o quê? O ator e o filme. Então, oi? Categoria para filme vai ficar um para N também? Categoria 1, filme N. Agora, ator e filme. Eu cadastrei aqui Morgan Freeman. Um cadastro só. Tem o código do Morgan Freeman, 1. Aí tem um filme que ele é estrela. Viagem ao Centro da Terra. Horrível esse filme dele, O Incrível de Paris. Então, eu tenho um de cá, que é uma instância desse ator. Imaginemos que esse filme aqui seja o número 5, o código do filme. E aí o mesmo Morgan Freeman aparece em outro filme. Ok? Nesse outro filme, aquela instância vai relacionar de novo com aquele filme. Então quer dizer que do lado do filme eu já vou ter múltiplas instâncias. Então Morgan Freeman pode estar relacionado com muitos filmes. Mas ele pode, um filme só, pode ter mais de um ator ou não? O enunciado está dizendo isso? Máquina Mortífera. Tem Danny Glover e Mel Gibson. Então eu tenho aqui um filme, um só, filme número 7, relacionado com 2 atores. Então o que está acontecendo aqui? Uma
entidade de cá pode ter diversas de lá. Uma de lá pode ter diversas de cá. Que relacionamento é esse? Muitos para muitos. Pessoal, esse exercício aqui de abstrair esse relacionamento ou essa cardinalidade, só tem uma regra para você aprender praticando. Tem que construir esses modelos e tentar detectar como é que você armazena. Esse nível detalhado que o Carlos Alberto cita é quando você faz esse exercício. Você imagina ou você anota a lápis o código aqui do ator. Esse eu vou ter que colocar no filme. Aí você cadastra o filme de lá. Filme A, filme B, filme C. Esse mesmo pode relacionar com A, B e C? Pode. Então eu já tenho um dos lados maior que 0. Aliás, um dos lados já é M. Depois eu pego do lado de lá, a minha letra A. Me cadastro 1, 2, 3 atores. Eu vou ter que relacionar com cada um deles? Vou. É possível acontecer isso nesse modelo? É possível. Então o relacionamento é de muitos para muitos. Então esse exercício aqui, quer dizer, a abstração deste relacionamento é um pouquinho mais exigente neste exercício. Agora, antes de eu virar de novo a tela aqui, vamos pensar em relação aos atributos identificadores. Aqueles atributos que identificam. Eles estão aí no descritivo. Então este modelo aqui parte de uma descrição e não de pessoas. Já está escrito. Então, identificador para cliente. O que é? Código. É isso mesmo? Identificador para DVD. Código. Identificador para filme. Título do filme. Pode ser. Identificador para ator. Pode ser o nome. Ou pode ser um código também. Identificador para categoria. Código. Então vamos ver como é que ficou? Ficou assim? Bom, aqui eu completei algumas coisas para a gente já explorar um pouquinho dos conceitos. Aqui eu tenho um atributo. Como é que chama esse atributo aqui? Alguém se lembra? Atributo composto. Eu coloquei esses 3 atributos não ligados direto na entidade, mas eu liguei em outro atributo. Então este atributo é endereço é composto. Cliente. Está escrito aí que é para identificar o quê? O nome, o prenome, o sobrenome e o telefone. Estão aqui. Mas o atributo-chave é o CPF. Bolinha cheia. Depois o DVD. Foi falado sobre um formato, não foi? Então tem lá o código e o formato. Esse formato pode dizer qual que é o formato do arquivo que eu coloquei dentro do DVD. Eu posso ter um formato padrão de DVD com menu. Eu posso ter lá diversos arquivos. Ou um arquivo só, não tem problema. Formato diferente, de VIX. Depois eu tenho o filme. O filme tem um código, título original, título traduzido. Mas o importante é você identificar o atributo código, que é o identificador dele. Mas o enunciado está pedindo o título também, não está? O enunciado pede o título. Por que ele coloca aqui que alguns poucos filmes necessitam de 2 ou mais DVDs? É porque você tem um filme que não cabe em um DVD só. Mas aí entraria de que forma? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho o DVD 1 e o DVD 2. Qual o relacionamento que eles têm com o mesmo filme? É possível dizer isso?
do modelo? Filme 1, está aqui, filme 1. Quais mídias que eu tenho esse filme 1? Na mídia A e na mídia B. Então quer dizer que eu tenho aquele filme em mais de uma mídia, que é o caso de um filme muito grande, no caso de um DVD. Ok? Tem alguma coisa aí que vocês não concordam que o modelo está especificando? Então, você cadastra uma categoria suspense, uma só. Quantos filmes você pode cadastrar que são de suspense? Se quiser, todos. Você gosta de suspense, só tem filme de suspense. Tudo é suspense, então categoria suspense. Aí lá na tabela de filme, código da categoria 1, que é suspense. Pode pôr em todos os filmes. Todos os seus filmes são de suspense. 1 para muitos. Não importa quantos filmes você tem. Uma categoria só. Então você tem que pensar a quantidade em relação à instância. E como é que você realiza essa instância? Pelo identificador. Então, se eu estou falando de categoria código, eu tenho um código de categoria 1. Quantos filmes eu posso ter? Posso ter múltiplos filmes. Então, eu posso ter diversos códigos de filme com a mesma categoria. Quem está dizendo isso? Esta cardinalidade. Bom, para mim, questionável aí é só a questão do DVD, a questão do DVD e do filme. Tudo bem que o enunciado, ele está dizendo o seguinte: alguns poucos filmes necessitam 2 ou mais DVDs. Tem um pouquinho antes aqui dizendo o seguinte: cada filme recebe um identificador próprio. O identificador do filme é o código, está ali. Identificador próprio. Para cada DVD, é preciso saber o filme que ele tem. Gente, o que essa frase está dizendo no modelo? Para cada DVD, é preciso saber que filme ele contém. É mais ou menos o seguinte: vocês não pegam uma caneta e escrevem que filme ou que mídia que é aquele, o que vocês colocaram dentro da mídia? Você escreveu o nome do filme lá. Escreveu lá o filme. Não sei o que vocês gostam. Rede social. A rede social. Escreveu no DVD. Só que não coube naquele DVD. Você foi gravar num formato que não cabia. Você teve que gravar em 2 DVDs. Você escreveu a rede social nos 2. Então, no DVD, na mídia, você tem um vínculo com o filme. Então, você pega o identificador do filme e coloca no DVD. O identificador do filme é um filme que você colocou no DVD, na mídia. Bom, agora tem o seguinte: esse modelo permite que eu coloque em um mesmo DVD mais de um filme? Não. Por que não? Então vamos ver. Vamos ver se tem jeito de fazer isso. A gente tem que realizar o modelo aqui. Então eu tenho aqui a mídia, o DVD. Quais são os códigos de DVD que eu tenho? Eu tenho M1, mídia 1, M2 e M3. Quais são os filmes que eu tenho? Eu tenho o filme F1, o filme F2 e o filme F3. Eu vou informar no filme qual
qual que é a sua mídia ou vou informar na mídia qual que é o seu filme? Por que você vai fazer isso? Colocar na mídia qual que é o filme que ela tem. O enunciado está pedindo isso? Ou não está? Acharam, hein? Tá, então esse DVD aqui, ó, que é a mídia 1, se eu colocar aqui que ele tem o F1, ok? Esse aqui também é para gravar o F1, porque o filme é muito grande. E esse aqui é para gravar F2. Aí eu teria que ter mais mídias aqui para gravar F3. Considerando este cenário, o relacionamento está certo? Qual seria o problema? Se eu tivesse alguma especificação do modelo dizendo que em um DVD eu posso armazenar mais de um filme, eu teria que ter condições de fazer isso aqui, ó. Aliás, vou fazer aqui embaixo. Neste caso, eu estou dizendo que nessa mídia 3 tem 2 filmes lá dentro. Só se você pegar o vídeo, converter em AVI, gerou 2 AVI, você gravou em formato de data lá dentro, você tem 2 filmes lá dentro. Ou você construir um novo menu para os 2 filmes, o usuário foi assistir, clica na primeira opção, assiste o filme A, clica na segunda opção, assiste o filme B. Ok? O modelo está dizendo que precisa disso? Não está. Então, esse modelo está atendendo. Diferentemente de você desenvolver um software hoje para videolocadora, provavelmente você vai ter que ter essa preocupação, e aí sim o relacionamento será de muitos para muitos. Alguma outra coisa aí, gente? Sim, com certeza. Vou colocar um modelo lá resolvido já. Pessoal, o que vocês vão fazer agora? Tem um outro artigo lá, 10 passos para elaborar um modelo conceitual. Tem 3 modelos. Na verdade, 2 estão resolvidos, que vocês vão ver lá da polícia, de você elaborar um sistema para registrar as ocorrências de polícia. E depois tem um último, que é o terceiro, que não tem a resposta. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o artigo, tem 6 páginas incluindo as respostas, e vocês vão desenvolver para mim um modelo no BR modelo e postar lá no EAD. No último. Tem que ser completo assim. Não, eu não vou me preocupar com esses detalhes dos atributos. O que é essência para mim? Se você achou quais são as entidades, quais são os relacionamentos e quais são as cardinalidades. Isso é essencial.